Você que pode, se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. E abra comigo a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. A palavra de Deus nos diz assim, Marcos capítulo 10, versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, por mais uma noite podermos estar aqui na tua casa. Pai Santo, o Senhor já tem falado conosco, continua falando conosco, fala conosco à luz desta palavra. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Aqui toda a honra e toda a glória do Senhor. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar dando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Queridos, Deus já falou conosco aquilo que eu ia falar hoje. Deus já se revelou aqui a mensagem que eu vou trazer para você hoje. Hoje eu estava meditando, na verdade eu estava meditando alguns dias nessa palavra. E na sexta-feira, aliás, na quinta-feira à noite, uma mamãe lá do colégio faleceu, com 40 anos, nova. E fui no enterro sexta-feira. E cada vez que eu vou em algum enterro, algum velório, eu fico pensando, puxa, que bom que ela era crente. Que bom que no velório dela, teve um culto lindo de adoração a Deus. Porque todo mundo sabe qual é o endereço dela. É duro para a família? Muito. Para os filhos, então, nem se fala. Mas eu fico pensando que nós, muitas vezes, deixamos passar as oportunidades que o Senhor nos dá. E nós não sabemos qual é a chance que nós temos. Talvez seja hoje a última oportunidade que nós temos. Nós não sabemos. Para esse cego, era a última oportunidade. Porque foi a última vez que Jesus passou ali em Jericó. Ele estava indo rumo a Jerusalém. Ali ele seria preso, acusado e crucificado. Então essa era a última oportunidade que esse cego teve de chegar a Deus, de buscar a face do Senhor, de entregar a sua vida ali nas mãos do Senhor. Nós não sabemos se hoje
É a última oportunidade de nós termos um verdadeiro encontro com Cristo. E se você prestou atenção nesse culto, esse culto todo está falando sobre isso. Que esta é a chance, esta é a oportunidade. E nós não podemos deixar passar esta oportunidade. Porque Jesus está aqui. Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas tem um até. É até a consumação, até a volta do Senhor. E essa oportunidade, queridos, Ele está sempre de braços abertos, falando: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele está sempre de braços abertos para ouvir a nossa oração. Então isso quer dizer que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Se você entrou aqui esta noite, se você está assistindo esta live ou ouvindo pela rádio, eu quero te dizer que você não está sozinho. E essa é a oportunidade que o Senhor tem nos dado. Esse cego, ele teve essa oportunidade. Como que esse cego estava? Cego, não enxergava. Mendigo, não tinha dinheiro. Não tinha suplemento. Não tinha comida. Não tinha alimento. Imagina que a palavra de Deus fala que ele estava sentado à beira do caminho, porque todos passavam para ir para Jerusalém, mas ele não podia. Porque ele estava ali, mendigo, sem comida, sem suplemento, cego, e não acompanhava a multidão. Então ele estava ali na beira do caminho. Mas a palavra de Deus no versículo 47, fala que quando ele ouve que era Jesus que estava passando, ele não pensou duas vezes. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa é a sua oportunidade. O que você tem feito com a oportunidade que Deus tem te dado? Nós acordamos, trabalhamos, vamos para casa, temos a oportunidade de cuidar do nosso lar, cuidar da nossa família, temos a oportunidade de conversar com os nossos queridos. Mas o que nós temos feito com as oportunidades que Deus tem nos dado? Hoje a chance é: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, Ele vai entrar. Essa é a oportunidade que Deus está te dando aqui nessa casa. Essa é a oportunidade, porque Jesus está aqui. E tudo depende de quem quer. Esse homem, ele não tinha nada. Se nós olhássemos a vida dele, ele não tinha nada. Mas ele tinha a voz que clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi fácil, irmãos? Não. A palavra de Deus fala que ele clamava e muitos o repreendiam. Muitos falavam para que ele se calasse. Sabe, queridos, tem cegueira que não é só dos olhos. Esse homem, ele era cego, mas ele enxergava com os olhos espirituais, porque ele sabia que Jesus era o Messias. Aquilo que os doutores da lei não enxergavam, esse homem enxergava. Mas tem cegueira, irmãos, que começou lá no Éden, quando eles comem do fruto proibido, trazendo o pecado para as suas vidas, achando que aquilo seria bom. Eu sempre
Eu sempre falo que o inimigo te coloca lá em cima. Ah, isso daqui é bom para você. Isso daqui, olha, você vai começar a viver. Você vai ter alegria. E aí ele te coloca lá em cima. E quando você acha que está no auge, ele vai lá e te dá uma bela de uma rasteira. Aquilo que muitas vezes os nossos olhos brilham, nem sempre é o que Deus tem preparado para nós. E nós temos que lembrar que o pecado nos afasta de Deus, nos separa de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com essa cegueira. Mas nós temos também uma outra cegueira, que nós vemos tudo errado, na vida de todo mundo. Eu quero ler com você em Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5, que nos diz assim: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Por que não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Tem pessoas que estão cegas, achando que a verdade delas é o que conta. Então aponta um, aponta outro, aponta outro. Imagina que a multidão, ele mandava ele se calar. Isso também é uma cegueira. Por quê? Porque a multidão não queria que ele se achegasse a Jesus. Jesus curava, os discípulos viram Jesus curando, a multidão via Jesus curando, e estavam impedindo aquele homem de encontrar Jesus, mandando com que ele se calasse. E quantos falam para nós: olha, para que ir na casa do Senhor de novo? Para que orar de madrugada? Para que buscar Deus? Para que você está aqui? Sabe, queridos, nós temos que despertar, para que essa cegueira espiritual, ela venha cair por terra. Há uma cegueira que é o desânimo. Você permanece do jeito que você está, e para você está bom. Sabe, a pessoa que fica naquele sofrimento, e não sai daquilo, e permanece ali. Você conhece alguém que parece que fica remoendo o sofrimento? Eu conheci uma pessoa, agora, há pouco tempo atrás, ela não é desse estado, ela é lá da Paraíba, que de 10 palavras, 9 são de derrota, 9 são murmuração. E ela se conforma com aquela murmuração. E ela acredita naquela murmuração. Só que a palavra de Deus fala que Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para nos salvar. Então nós não podemos, irmãos, nos acostumar com isso. Eu não posso me acostumar, ficar só murmurando. Eu pego um assunto e discorro aquele assunto toda hora. Não, irmãos, não. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele vai fazer. Consagra ao Senhor tudo, tudo, para que os seus planos sejam estabelecidos. Queridos, eu não posso pegar as circunstâncias difíceis da minha vida e transformar isso numa cegueira espiritual. Porque aí entra o medo, entra a ansiedade, entra a paralisação, e eu não vivo o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus. Eu preciso pegar as dificuldades
colocar nas mãos do Senhor e confiar que Deus tem o melhor para nós. Como o irmão disse, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu não posso ficar com essa cegueira espiritual na minha vida. Eu não posso, irmãos. Esse homem gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E cada vez ele gritava mais. Quanto mais mandavam ele parar, ele não perde a oportunidade, grita mais alto. Quantas oportunidades nós perdemos? Eu mesma, eu me lembro que uns 10 anos antes de eu me converter, havia uma professora lá na escola que vivia me falando de Jesus. Só que eu não entendia nada, porque eu não era cristã, eu era religiosa, é diferente. Eu era religiosa, eu era idólatra, então eu não era cristã. Eu nem conhecia Jesus Cristo. Eu colocava tudo na frente de Jesus, menos Jesus. Eu acendia a vela ali de joelho, mas eu não colocava Jesus na minha frente. Eu estava cega. E aquela professora, durante muito tempo, falou do amor do Senhor para mim. Mas aquilo não entrou na minha alma. Mas quando eu me converti, a primeira pessoa que foi lá na escola, já não trabalhava mais lá, foi ela. Agradecendo a Deus, porque durante anos ela orou pela minha conversão. E eu nem sabia, irmãos. Eu nem sabia. Hoje é uma amiga do coração. Irmãos, tem pessoas que oram para que você se firme nos caminhos do Senhor. Tem pessoas que oram para que você deixe essa cegueira espiritual, mesmo estando ali convertido, mesmo estando ali nos caminhos do Senhor, deixando entrar essa cegueira espiritual. Tem pessoas que oram por você, para que as escamas saiam dos seus olhos e você consegue enxergar além, porque Ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Então tem pessoas orando por você. Pode ter certeza. E a oração nunca é em vão. Esse homem gritava, 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 gritava. E de uma maneira tão humilde. Tem misericórdia de mim. Ele só falava isso. Ele só gritava isso. E aí, de repente, o que aconteceu? Ele chama a atenção de Jesus. E Jesus para. E Jesus para e manda chamá-lo. Sabe, queridos, você tem chamado a atenção de Jesus com a sua oração? Você tem clamado a Deus? A Bíblia nos diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você tem clamado? A Bíblia nos diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. O Senhor quer te abençoar. A palavra de Deus, de uma maneira tremenda, fala que Ele está à porta e bate. Então a porta eu tenho que abrir e você tem que abrir. O nosso relacionamento com Deus, ele acontece através da oração. Nós vamos orando, nós vamos buscando a face dEle, nós vamos meditando na palavra de Deus. E Deus vai se fazendo presente na nossa vida e preenchendo o vazio da nossa alma. Quantas pessoas estão com vazio na alma? Com dor dentro da alma. E precisam que Jesus preencha esse vazio. Jesus manda chamar esse cego. E aqueles mesmos que mandaram ele se calar, agora falam para ele: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E é interessante isso, porque nos mostra
que embora muitos não queiram que você esteja aqui na presença de Deus, não queira que você ore, que você viva o sobrenatural, mas vão ver aquilo que Deus tem preparado para você, se você se posicionar. Tudo dependeu do posicionamento desse homem. Esse homem, ele nem nome tinha. Ele era filho de Timeu. Nem o nome ele tinha. Ou seja, desprezado. Imagina a autoestima dele, sabendo que todo mundo estava indo para a festa da Páscoa e ele estava ali na beira do caminho. Imagina dentro dele. Dentro dele deveria estar gritando. Dentro dele deveria estar chorando. Mas mesmo assim, ele não se enfraqueceu. Ele aproveitou a última oportunidade e começou a declarar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, queridos, é tão interessante. O único bem que ele tinha era aquela capa. Aquela capa que o cobria do sol, aquela capa que o cobria da chuva, do vento. Era o único bem. O que ele faz? Lança de si a capa, levanta num salto e vai ter com Jesus. Ele não precisava de mais nada. Porque a partir do momento que ele tinha Jesus, ele tinha tudo. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você tem tudo. Jesus é o caminho, é a verdade, Ele é a vida. Nós corremos atrás de tantas coisas, sendo que o principal é Jesus. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, que as demais coisas Ele vai te acrescentar. E de forma sobrenatural, porque eu vivo isso. E a palavra de Deus, de uma maneira tremenda. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele poderia ter respondido: me dá uma comida, me dá uma roupa nova, me dá uma casa, me leva para Jerusalém. Mas ele respondeu: que eu torne a ver. Sabe, queridos, nós precisamos ver. Nós precisamos enxergar com os nossos olhos espirituais. Nós precisamos olhar para o Senhor, olhar para as coisas, não com esses olhos, porque a nossa luta, queridos, não é contra pessoas. Nós temos que entender que nós estamos nadando contra a direção do mundo e não a favor. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Então nós estamos indo contra. Vai vir pedrada, vai vir ataque, vai vir palavras para nos entristecer, para fazer com que a gente não venha para a casa do Senhor. Mas aí, cadê o meu posicionamento e o seu? Pode ser hoje o último dia. E o nosso posicionamento? Vamos ter um batismo aqui domingo. A irmã esperou 18 anos para casar. Ela já é batizada e o marido vai se batizar domingo que vem. Você que não é batizado, me procura no final do culto, quarta-feira, 8 horas da noite, eu vou estar aqui dando o discipulado do batismo. Mas pode ser quarta-feira o teu último dia. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. É necessário. Você aceita Jesus e você precisa tomar posição. E aí a palavra de Deus fala que o Senhor fala para ele: vai, a tua fé te salvou. O Senhor tinha curado, sim, mas ele conhecia o coração daquele homem. Ele conhecia o coração. Então ele não só curou os seus olhos, como ele deu salvação para aquele homem. Ou seja,
Nós não podemos viver somente de uma bênção. Muitas pessoas vêm na igreja por uma causa. Recebe a vitória, acabou, sumiu. Muitas pessoas vêm aqui por um problema de saúde, é curado, para a glória do nome do Senhor, sumiu. Eu não posso ficar querendo a bênção. Eu tenho que querer o abençoador. Ele é maior do que tudo. Eu não posso viver somente de uma bênção. O Senhor tem milhões de bênçãos, milhões de promessas para a nossa vida. Então eu preciso querer o Senhor. E não só querer vir aqui para resolver um problema. Não, irmãos, nós estamos aqui prestando um culto racional ao Senhor. Nós estamos aqui glorificando e exaltando o Senhor. Então eu preciso querer esse abençoador que é Jesus Cristo. E aí a palavra de Deus fala, imediatamente tornou a ver. Deus é um Deus de milagre. Por essa palavra, talvez você não enxergava uma saída na sua causa. Por esta palavra, imediatamente tornou a ver. Eu declaro em nome de Jesus que Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar visão espiritual esta semana. Por essa palavra. Por essa palavra, aquilo que você precisa decidir, aquilo que você precisa resolver, por esta palavra, Deus vai te dar visão espiritual. Só que a palavra de Deus fala, tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Eu queria que os músicos subissem aqui. Sabe, queridos, ele seguia Jesus estrada afora. Ele sabia o que aconteceria? Não. Ele sabia dali para frente o que ia acontecer? Não. Mas ele seguia Jesus. Imediatamente, ele foi curado. Imediatamente. Sabe, queridos, eu não sei qual é a chance que nós temos. Eu não sei quando será o nosso último dia. Eu não sei quando Jesus voltará para nós. Mas eu sei que Ele está voltando.